Hoje eu ia publicar aqui no nosso canal um vídeo muito importante mostrando toda a verdade a respeito da participação do Partido Comunista Chinês nessa grande pandemia de coronavírus que nós estamos vivendo. E não se trata de teoria da conspiração não, tá? São fatos e dados irrefutáveis que vão mostrar a participação e a responsabilidade do Partido Comunista Chinês nesse grande terror que a gente está vivendo. Mas eu fui obrigado a deixar esse vídeo para amanhã, tá? Inclusive eu quero convidar a todos que estão me assistindo nesse momento que se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações para que vocês tenham acesso a esse vídeo amanhã, porque eu tenho certeza que vai abrir os olhos de muita gente, tá? Por que eu deixei esse vídeo para amanhã? Porque ao acordar hoje, eu fui surpreendido com diversas mensagens, WhatsApp, Facebook, Instagram, dizendo o seguinte: Brigadeiro, você viu o que o Olavo falou a respeito do coronavírus? Brigadeiro, você assistiu o hangout do Olavo e viu o que ele falou sobre a pandemia? Pá. Diversas mensagens nesse sentido. E o pessoal mandou os links, então, desse hangout que o Olavo de Carvalho fez ontem com o Bernardo Kister. E eu assisti, para minha surpresa, para minha decepção e para minha revolta. Então, como o Olavo é um grande formador de opinião, eu me senti na obrigação aqui de, até com o coração partido, de desmenti-lo nesses absurdos que ele falou ontem. Quero deixar claro aqui já de antemão, eu sei que esse vídeo vai ser polêmico, porque o Olavo ele tem status de semideus para a direita brasileira, mas eu não posso me calar frente a um absurdo falado por ele, né? De certa forma até irresponsável nesse momento que vivemos. Já de antemão eu digo aqui, acredito ao Olavo de Carvalho, esse movimento de surgência da direita brasileira, eu acho que ele é um dos grandes alicerces desse movimento. Acho um cara, em algumas áreas, fantástico, área filosófica, área política, tem uma leitura que poucos têm, é uma das minhas fontes, das quais eu bebo para formar o meu pensamento. Agora, essa situação de hoje deixa explícito, né, o que eu sempre falo aqui, o perigo de idolatrarmos pessoas. Não devemos idolatrar ninguém. Devemos ter pessoas como nossas referências, como nossas fontes, porém como ídolos, status de ídolo, não, jamais. Porque ninguém é indefectível. E o Olavo deu essa prova ontem. Bom, nós sabemos que a genialidade e a loucura andam lado a lado. Todos os grandes gênios da história, em determinado momento, foram taxados como loucos, até que tivessem a sua genialidade de fato comprovada. Alguns, inclusive, essa genialidade, esse status de gênio só veio pós-mortem, né? Foram considerados loucos a vida inteira. E temos diversos outros exemplos de gênios que eram taxados como loucos, passaram a ser admirados como gênios e morreram novamente taxados como loucos. Por que isso acontece? Porque esses gênios perderam a conexão com a realidade. Eles cruzaram a linha que os mantinham linkados à realidade de fato. Eu tenho receio que o Olavo esteja cruzando essa linha, né? Justamente por uma característica que lhe é bem peculiar, assim como é a sua grande inteligência e a sua genialidade, que é a soberba, a falta de humildade. Isso é algo notório no Olavo. Inclusive, é um traço da sua personalidade que o faz ser admirado por muitos. Mas eu enxergo como uma fragilidade da sua personalidade. E por que eu digo isso? Porque ele, Olavo de Carvalho, é de fato o seu maior fã. E como pelos outros fãs ele é endeusado também, idolatrado, eu acho que falta a ele aquele famoso memento mori. Sabe qual é do memento mori? Na Roma Antiga, quando os generais voltavam de grandes conquistas, né? Eles paravam ali na frente do Coliseu, uma grande multidão, eles atravessavam de biga em meio à multidão, em caminho ao imperador.
E a multidão exaltava-os, né? Vocês são demais, vocês são maravilhosos, vocês são semideuses. São... E a cada intervalo de tempo, subia um escravo na biga e sussurrava no ouvido do general o seguinte: memento mori, memento mori. Que quer dizer, lembra-te, tu és mortal. O que é esse memento mori? Nada mais é do que baixar um pouquinho a bola do cara. Porque a gente, quando a gente é endeusado, a gente, quando está no meio das pessoas nos exaltando, né? A nossa bola fica lá em cima e tende a nos desconectar com a realidade. E esse memento mori é aquele famoso: meu irmão, segura a onda aí. Tu é sinistro, mas tu não é perfeito. Tu é o cara, mas tu não é Deus, entendeu? Segura a bola. Eu acho que falta esse memento mori pro Olavo. E eu já sei que aí os Olavetes vão falar: brigadeirão, quem é ele para querer refutar o Olavo? Quem é ele para querer, falar com o Deus Olavo? Ele não merece um pingo de saliva do Olavo. Meu irmão, o Olavo é sinistro, é inteligente pra caramba. Eu reconheço, ele é um gênio na área dele, filosófica, política. Na área biológica, pelo que ele falou ontem, ou ele é maluco, ou ele é um ignorante total. Minha formação, eu sou médico veterinário, formado pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Em todo meu percurso na faculdade, minha área de maior interesse sempre foi a parte de infectologia, bacteriologia, né? Então, quando eu escuto o que o Olavo falou ontem no Hangout, meu irmão, me dói não só o coração, por eu ver um cara, quem eu admiro, falando uma asneira dessa num momento tão crítico, como, meu irmão, chacoalha meu cérebro, chegou a me dar uma enxaqueca de tanta besteira, do tamanho da besteira que ele falou. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, depois eu vou explicar o porquê dessa besteira. Olha só, vamos lá. Olha o que ele falou, deixei aqui pronto aqui, e inclusive esse vídeo é um trechinho que foi colocado aqui pelo canal Poder 360. Atenção para o que o Olavo vai falar, tá? O número de mortes, né, dessa suposta epidemia não aumentou em nenhum único caso o número habitual de mortes por gripe no mundo. Nenhum único caso, gente. Né? Então, isso é a mesma coisa que dizer, olha, essa endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar, você precisaria fazer, vamos dizer, o exame de cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Então, isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. Vamos lá, para começar, tá? Você já vê que ele já se perde ali na denominação, né? Ele fala epidemia e depois endemia. Ele fala, um caso nessa epidemia, depois ele fala, essa endemia praticamente não existe. Isso aí já mostra que ele não domina o assunto, né? E aí volta a falar, Olavo, memento mori, Olavo. Fica na sua área de atuação. Primeiro que não é uma epidemia mais. A epidemia ela fica circunscrita a um certo território. A partir do momento que ela toma uma proporção maior, ela já é declarada pandemia. Então, para você se referir ao coronavírus hoje, você tem que se referir como pandemia. E endemia é quando essa doença ela já passa a ser habitual em uma determinada população. Tá? A influenza hoje é uma endemia. O coronavírus não é. O coronavírus é uma doença nova, tá? na população humana. O coronavírus ele acontecia, o coronavírus acontecia entre animais, né? Já é antigo, na veterinária a gente estuda o coronavírus desde de Guaraná em rolha, mas 1900 Guaraná em rolha, mas nos humanos é novo, não tem nem como ser uma endemia ainda, tá? Então o Olavo já se perdeu já na denominação. E depois ele fala que não há nenhum caso comprovado. Meu irmão, olha que loucura. Existem testes de especificidade de 99%, tá? Que demonstram se a pessoa tem ou não
coronavírus. Aí ele fala, não existe uma morte comprovada por coronavírus. Olha só, existe um negócio chamado, que você teria que fazer o teste em cada órgão dos falecidos, né, essa palavra dele, para comprovar que ele morreu de coronavírus. Asneira total, boçalidade total nessa área. E é incrível como é que o cara consegue ser gênio numa área e um completo ignorante na outra. Né? Você não precisa fazer isso. Na área de saúde ou na medicina veterinária, existe um negócio chamado diagnóstico diferencial, onde você busca uma característica específica daquela doença para que você possa dar o diagnóstico isolando, né, a possibilidade de ser outras doenças que desencadeiam o mesmo quadro. No caso do coronavírus, o diagnóstico diferencial é através da tomografia dos pulmões, que mostra ali uma imagem típica de vidro fosco, que eles chamam, né? Que os pneumologistas chamam de vidro fosco, por conta da característica específica desse vírus. Então vamos lá, se o cara chega no hospital internado com insuficiência respiratória, que é o quadro típico do coronavírus, aí você pode estar trabalhando com coronavírus, você pode estar trabalhando com a possibilidade de uma influenza, com a possibilidade de uma SARS, de qualquer outra, uma pneumonia fúngica, uma pneumonia inflamatória, alérgica, pode ser uma porrada de coisa. Meu irmão, você meteu o teste, o cara, enquanto vem o teste, você roda a tomografia. Pô, tomografia ali, ó, específico coronavírus, imagem de vidro fosco, porra. Aí vem o teste, é positivo, logo depois o cara vai pro saco, aí você vai me dizer que o cara não morreu de coronavírus? Você tem o diagnóstico diferencial, o diagnóstico clínico diferencial, você tem o diagnóstico laboratorial, e o cara morre com sinais e sintomas de insuficiência respiratória aguda, que é o que é típico do coronavírus. Aí você vai me dizer que você tem que fazer um diagnóstico pós-mortem? Isso é a maior estupidez que alguém pode falar. Isso é a maior estupidez. O Olavo está completamente errado nessas declarações dele. E o que é revoltante? É o cara falar isso no momento que está morrendo gente à torta e à direita no mundo. Um dos meus melhores amigos mora na Itália, italiano, Michele Verdinelli, lutador, mora em Roma. O cara ele me passou o panorama, o que está acontecendo lá, aos prantos. Aí você escutou lá falar uma asneira dessa, como é que você não vai ficar puto, meu irmão? Como é que você não vai ficar revoltado? Imagina os parentes dos milhares de mortos, a gente já está batendo aí mais de 15 mil mortos pelo mundo, ouvindo o Olavo falando uma merda dessa. Volto a dizer, isso aí tira o crédito dele na sua área, na qual ele é mestre realmente, filosofia, área de análise política, de forma alguma. O cara é monstro, o cara é sinistro. Um dos maiores da história do Brasil, sem sombra de dúvida. Agora, porra, fica na tua seara, Olavo, não vai falar do que não entende, porra. Esse é o problema. Alguém, vocês aí, os Olavetes, vocês têm que parar de ficar babando o ovo dele. Alguém tem que se colocar no lugar dos escravos da Roma Antiga para falar o memento mori no ouvido dele, para ele não falar essa bobagem. Uma bobagem dessa poderia passar batida se ele falasse em qualquer outro momento. Nesse momento, a gente não pode deixar passar. É com dor no coração que eu sou obrigado a desmentir essas asneiras todas que ele falou. Porque isso aqui pode levar muita gente a desacreditar as medidas que estão sendo tomadas, importantíssimas, e jogar para os caralho, vai para a rua, vai fazer não sei o que, e amanhã ou depois morre. Por conta de uma responsabilidade dessa vindo do Olavo de Carvalho. E aí logo depois, você vê como é que é o negócio sistêmico e perigoso, logo depois o Alan dos Santos escreveu uma baboseira igualzinha, transcreveu ali em palavras o que o Olavo falou. É o tipo de pessoa que ele é meramente repetidor, ele se coloca, essa galera toda, eles se colocam num patamar inferior ao Olavo ali, como se eles fossem meros repetidores, eles são incapazes de pensar, incapazes de se permitir criticar e duvidar do que o Olavo fala. Tudo que o Olavo fala passa a ser verdade absoluta. Isso é um perigo monstro. Isso é um perigo monstro. Isso é uma idolatria sem tamanho. E aí uma besteira dessa que o Olavo fale se alastra de uma forma, porra, sem controle. Então, gente, por favor, esqueçam isso que o Olavo falou. Isso não tira a genialidade dele nas outras áreas, de forma alguma. Recomendo, inclusive, que leiam os livros de Olavo Carvalho,
que bebam da sua fonte. O cara tem muita coisa para ensinar. Eu acho que se eu estudar minha vida inteira de filosofia e política, a partir desse momento, ficar quarentenado o resto da vida toda estudando isso, eu não vou chegar à metade do conhecimento dele. Agora, em relação à área de saúde, aí, a área biológica, pelo amor de Deus, Olavo nem sempre tem razão. Um grande abraço. Os